Quantas vezes ao longo de sua vida você já testemunhou alguém irrompendo em fúria? Quantas ocasiões você mesmo se viu dominado pela ira, agindo impulsivamente? A raiva tem o poder de perturbar profundamente a mente, lançando uma pessoa em um estado caótico em questão de segundos. Nesse estado, não há espaço para escolhas ponderadas e nos tornamos prisioneiros temporários da nossa própria loucura. De acordo com os estoicos, esse desequilíbrio emocional deriva de um erro no julgamento. A raiva nos leva a projetar interpretações distorcidas da realidade. Isso significa que não percebemos a realidade objetiva, mas sim uma representação distorcida, moldada pelo julgamento influenciado pela raiva. A raiva age como um ácido corrosivo que prejudica mais o recipiente que a carrega do que qualquer coisa na qual ela seja direcionada. Sêneca, um eminente filósofo, estadista e dramaturgo estoico, abordou essa questão em seu livro Sobre a Ira, no qual definiu e explicou como prevenir e controlar a raiva dentro dos princípios do estoicismo. Neste vídeo, apresentaremos 11 insights derivados dos ensinamentos de Sêneca, que podem ajudá-lo a canalizar e controlar a sua raiva. Antes de prosseguirmos, lembre-se de que a melhor maneira de apoiar o nosso canal continua sendo a curtida neste vídeo e a inscrição, caso ainda não seja inscrito. Número 1. Pare de reagir a uma raiva descontrolada. Interromper uma reação impulsiva de ira é crucial, já que uma raiva descontrolada pode levar à loucura. Evitar a ira não apenas preserva o controle sobre si mesmo, mas também mantém a sua saúde em equilíbrio. Os estoicos, como Sêneca, enfatizavam a dicotomia do controle que envolve discernir o que está sob o nosso controle e o que não está. Embora não tenhamos controle sobre eventos externos, podemos controlar plenamente como reagimos a eles. Por exemplo, em uma situação de trânsito, você não tem controle sobre o acidente que causou o congestionamento, a velocidade dos motoristas, o número de faixas fechadas e todo o contexto que causou atrasos. No entanto, você tem total controle sobre como reage a essa situação e como o estresse afeta o seu humor. A raiva surge como resposta emocional a situações estressantes, frustrações e injustiças, e é sabido que o estresse impacta negativamente o nosso humor, reduzindo a produção de serotonina, o hormônio da felicidade, levando à irritabilidade. Os estoicos compreendiam a complexidade das emoções humanas e praticavam o autodomínio, evitando reações automáticas e negativas diante de estímulos desafiadores. O remédio mais eficaz contra a raiva é adiar a resposta. Há 2000 anos, Sêneca já ensinava isso, e a ciência moderna comprovou a existência de um espaço de escolha entre o estímulo e a reação. Essa escolha depende da nossa capacidade de regular as nossas emoções. A raiva profunda é um sentimento avassalador que pode levar as pessoas a agirem de maneira incompatível com a sua natureza. Tornamo-nos escravos de nossos impulsos quando perdemos o controle sobre nosso próprio comportamento. A raiva traz sofrimento a um pai, o rompimento a um casal, ódio a um magistrado, fracasso a um candidato a cargo público. Ela é considerada pior que a luxúria, pois a luxúria desfruta do seu próprio prazer, enquanto a raiva se alimenta da dor alheia. Agir com raiva inevitavelmente leva ao arrependimento posterior, servindo como um sinal importante de que não é uma emoção ou impulso ao qual desejamos ceder. Número 2. Reconheça que a raiva é destrutiva. Podemos evitar agir impulsivamente com raiva ao ponderar sobre as consequências de nossas ações e avaliar se realmente vale a pena prosseguir nesse estado emocional. Um dos passos para lidar com a raiva é reconhecer o quão problemática essa emoção é, pois ela nos torna irracionais. No estoicismo, não há espaço para uma forma positiva de raiva. O logos representa a nossa razão, enquanto o pata representa os nossos impulsos. Qualquer impulso que experimentamos é um assentimento dentro da filosofia estoica, que podemos aceitar de forma racional ou irracional,
de acordo com a nossa escolha deliberada como adultos, ou agir irracionalmente como crianças ou animais, apenas respondendo aos impulsos. Conscientes disso como seres humanos, não podemos culpar elementos externos por nossas ações, exceto nossas próprias decisões. Portanto, é fundamental controlar nossos impulsos para evitar que a raiva tome conta, uma vez que ela se estabelece. Sêneca afirmava que a raiva era um vício difícil de superar, e isso se deve a 3 razões principais. Primeiro, a raiva nos torna escravos, uma vez que quando permitimos que ela nos domine, perdemos o equilíbrio emocional e somos mais propensos a cometer erros que posteriormente nos arrependemos. Ela nos cega para o futuro e as consequências de nossas ações, levando-nos a agir impulsivamente, distantes de nossos princípios e sem considerar os sentimentos dos outros ao nosso redor. Segundo, a raiva é uma emoção que não pode ser controlada facilmente. Sua intensidade é extrema e supera outras emoções, tornando difícil focar em qualquer outra coisa quando estamos com raiva. O impulso de agir com raiva se torna a única preocupação no momento, anulando o pensamento racional. Terceiro, a raiva é altamente contagiosa e pode influenciar um grupo social mais rapidamente do que qualquer outra emoção. Quando a raiva atinge um nível suficiente, as pessoas se unem como uma corrente de destruição, como visto em linchamentos públicos ou protestos violentos, onde as pessoas parecem se unir em função da raiva. Agora que compreendemos o quão prejudicial a raiva pode ser, é fundamental reduzir nosso apego a essa emoção. Afastar-se da raiva ou não nutri-la é um começo, mas também é importante estabelecer um objetivo final. Segundo a filosofia estoica, o objetivo final é alcançar a tranquilidade, um estado de paz e serenidade. Número 3. Reconheça seus gatilhos de raiva e aprenda a controlá-los. Conforme Sêneca nos indica, a abordagem mais sensata é enfrentar a raiva no momento em que ela se manifesta de forma visível. Nesse instante, devemos nos conceder a menor liberdade possível para expressar a emoção, ao mesmo tempo em que controlamos a nossa reação. Sêneca nos aconselha a estarmos atentos aos nossos desencadeadores de raiva, ou seja, estar cientes dos eventos e situações que provocam esse sentimento. Isso é crucial, pois nossa resposta à raiva será mais eficaz quando sabemos o que a desencadeia. Ao praticarmos a atenção plena, não apenas conseguimos identificar os padrões mais amplos que acionam nossa raiva, mas também conseguimos observar os pensamentos específicos que surgem e alimentam essa emoção. O benefício disso é que seremos capazes de identificar e neutralizar esses gatilhos antes que a raiva se manifeste por completo. Aqui estão alguns exemplos comuns de gatilhos de raiva. Ser tratado injustamente, como quando alguém passa à sua frente em uma fila no caixa do supermercado, alegando ter menos itens no carrinho do que você. Ou quando seu chefe recebe crédito pelo seu trabalho de destaque, mas injustamente coloca a culpa em você por um projeto que ele entregou atrasado. Outros gatilhos incluem reagir às pressões do tempo e às pequenas frustrações da vida moderna, como sair um pouco atrasado para o trabalho e precisar correr no trânsito para chegar à reunião a tempo, ou sua esposa ficar chateada com você por não responder imediatamente às mensagens enquanto você está trabalhando. Sentir-se desonesto ou desapontado, como quando seu chefe prometeu uma promoção e aumento, mas não conseguirá cumprir essas promessas nos próximos meses, ou descobrir uma traição em seu casamento, são outros exemplos de gatilhos. Além disso, encontrar ameaças à sua autoestima, como ser rejeitado ou esquecido por alguém que você valoriza, enfrentar preconceito e discriminação com base em diferenças raciais ou étnicas, ou devido a uma deficiência, também podem provocar a raiva. Da mesma forma, ser vítima de ataques físicos ou morais, como um assalto ou violência doméstica, bem como acidentes aleatórios, são situações que podem desencadear a raiva.
Aumentar a sua capacidade de reconhecer esses gatilhos possibilita uma expressão mais construtiva da raiva. Portanto, quanto mais conscientes nos tornamos em relação à nossa raiva, mais eficazmente conseguimos adiar sua manifestação nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. Número 4. Apenas espere. Segundo Sêneca, a melhor maneira de lidar com a raiva é aguardar até que a paixão inicial que a desencadeou se acalme e a névoa que obscurece o pensamento diminua ou se torne menos densa. A raiva é um guia inadequado para alcançar a felicidade, pois prejudica a resolução de problemas e prejudica o julgamento da realidade. Ela nos deixa emocionalmente desequilibrados e impulsivos, ao passo que o medo nos leva a fugir. A raiva nos motiva a confrontar. A raiva muitas vezes incita sentimentos de vingança e retaliação, o que pode levar até mesmo mentes respeitáveis a proferir palavras ofensivas quando estão enfurecidas. Portanto, sempre que sentir que está prestes a ficar com raiva, é aconselhável se afastar da situação que está causando esse sentimento e adiar todas as ações até que esteja em um estado mental completamente tranquilo. Mesmo que seja necessário ler uma mensagem várias vezes ou esperar alguns dias antes de respondê-la, evite agir com raiva. É recomendável buscar o conselho de uma terceira pessoa que não tenha envolvimento emocional com a situação, se possível. Se, no entanto, estiver calmo e ainda desejar enviar a mensagem, siga em frente. No entanto, é importante reconhecer que, ao escrever algo no calor da raiva, há uma alta probabilidade de se arrepender posteriormente. É mais provável que você não queira enviar a mensagem imediatamente. Tente ler, meditar ou se envolver em alguma atividade relaxante como uma caminhada, passeio de bicicleta ou alongamentos, para aliviar a tensão muscular e ajudar a relaxar. De acordo com a Associação Psicológica Americana, a respiração profunda é uma das maneiras mais eficazes de reduzir a intensidade da raiva e da ansiedade. Até mesmo ações simples, como contar até 10, repetir uma palavra ou frase calmante, como "ah, já passou" ou "deixa pra lá", podem ajudar a acalmar os sentimentos de raiva. Lembre-se de que a raiva é uma emoção passageira, e todos nós experimentamos momentos de raiva de tempos em tempos. O uso dessas estratégias o ajudará a controlar a raiva e a expressar seus sentimentos de maneira mais construtiva, tanto para você quanto para os outros. Número 5. Se coloque no lugar do outro. Sêneca sugere que nos coloquemos na posição da pessoa que está nos causando irritação. Na verdade, o que provoca nossa raiva é uma avaliação injustificada de nosso próprio valor, acompanhada de uma relutância em aceitar o tratamento que muitas vezes prontamente infligimos aos outros. Tentar se ver nos outros é um exercício valioso para lidar com a raiva. Quando ficamos com raiva, geralmente ficamos indignados com as ações dos outros. No entanto, é altamente provável que já tenhamos agido da mesma forma em algum momento de nossas vidas. É importante nos questionarmos quantas vezes agimos de maneira desrespeitosa, seja verbalmente ou emocionalmente, ou se dissemos coisas cruéis a alguém e depois nos arrependemos. Talvez já tenhamos manipulado alguém, pois, como seres humanos, compartilhamos mais semelhanças do que diferenças. Todos nós, em algum momento, agimos de maneira que mais tarde reconhecemos como lamentável. Isso nos faz perceber que nosso livre-arbítrio não é tão livre quanto imaginamos, uma vez que é em grande parte influenciado por nossas paixões. Número 6. Acalme a mente através da arte e da música. Como aprendemos com Sêneca, as pessoas de temperamento impulsivo devem evitar envolver-se em estudos que sejam excessivamente exigentes. Em vez disso, devem procurar atividades que não levem à exaustão mental. A mente não deve ser sobrecarregada com tarefas difíceis, mas, ao contrário, deve se dedicar a atividades prazerosas. Deixe-se acalmar pela leitura de poesia e encante-se com histórias cativantes.
Deve-se tratá-la com gentileza e cuidado. Caso você seja propenso à explosão de raiva, Sêneca acreditava que encontrar formas de arte ou música que o acalmem pode ser benéfico na busca por uma mente serena. Atualmente, essa abordagem de controle da raiva é conhecida como terapia expressiva. Ela incentiva as pessoas a expressar sua raiva por meio de gritos, berros e batidas em travesseiros, como uma forma de liberar a raiva acumulada. Nessa prática, os travesseiros representam pessoas do passado e questões não resolvidas relacionadas à raiva. Além disso, o termo terapia expressiva também engloba o uso das artes criativas como um meio de controlar a raiva. Isso é conhecido como terapia de artes criativas ou terapia de artes expressivas. Os defensores dessa abordagem acreditam que o corpo pode se curar por meio da expressão criativa e do uso da imaginação. Durante sessões ou aulas de aconselhamento para controle da raiva, os terapeutas auxiliam os indivíduos na identificação de gatilhos de raiva e questões não resolvidas relacionadas a ela. Existem diversos tipos de terapia expressiva para o controle da raiva, sendo os mais comuns a musicoterapia, a arteterapia, a dança-terapia, a dramaterapia e a terapia da escrita. Praticamente qualquer forma de arte pode ter um efeito calmante. A música, em particular, é universalmente amada e tem a capacidade de impactar emocional e fisicamente o ouvinte, podendo induzir diferentes estados de humor, como alegria ou melancolia. Utilizada como uma forma de terapia expressiva no controle da raiva, a música funciona como um estabilizador de humor. Quando sentir raiva, basta ligar o rádio ou ouvir músicas no telefone para ajudar a relaxar. Número 7. Escolha seus amigos com sabedoria. Sêneca aconselha a escolher amigos que sejam íntegros, serenos e tenham autodisciplina, aqueles que não provocarão sua raiva e, ao mesmo tempo, demonstrarão tolerância. De acordo com o psicólogo social Dr. David McClelland, da Universidade de Harvard, as pessoas com as quais você se relaciona influenciam em até 95% do seu sucesso ou fracasso na vida. Há milhares de anos, Sêneca já havia percebido essa verdade. A raiva se propaga rapidamente como fogo, portanto, se você sabe que é propenso à raiva, é aconselhável não cercar-se de amigos que desencadeiem essa emoção ou provoquem você. Os provocadores são aqueles que encorajam você a fazer coisas que sabe que não deveria, ou talvez nem queira, em circunstâncias normais. Não se iluda. Provocadores são tão tóxicos quanto pessoas abusivas e narcisistas, pois também desrespeitam seus limites. Imagine um amigo que fuma 2 maços de cigarros por dia e tenta influenciá-lo a cair no vício, voltando ao estilo de vida destrutivo que você, com tanto esforço, abandonou. Ou poderia ser uma amiga financeiramente irresponsável que vive para o consumismo e constantemente o incentiva a gastar mais do que pode. Talvez seja um membro da família que frequentemente se envolve em intrigas e fofocas, colocando você no meio de brigas. Muitas vezes é difícil se afastar dessas relações tóxicas, porque nos acostumamos com a pessoa, mesmo que sejam prejudiciais. No entanto, é crucial manter o controle sobre nossas vidas e lembrar que o objetivo é alcançar a tranquilidade da mente. Para isso, é essencial buscar a felicidade em todos os nossos relacionamentos, incluindo amizades e relações familiares. Se você perceber que está envolvido em um relacionamento tóxico com o potencial de prejudicar sua vida, não se desespere. Primeiro, aprenda a estabelecer limites saudáveis, semelhantes a um fazendeiro que protege sua propriedade e animais com uma cerca. Assim, você deve implementar medidas defensivas para se proteger das más influências. Uma cerca, quando instalada adequadamente, mantém do lado de fora o que é prejudicial e mantém do lado de dentro o que é benéfico. Essas fronteiras nos ajudam a desfrutar da companhia das pessoas boas sem sermos afetados pelas más influências.
Portanto, cerque-se de pessoas que tragam alegria às suas vidas, em vez de criar miséria e turbulência. Número 8. Escolha a cura em vez de punição. Sêneca nos questiona sobre o que é melhor: curar um mal ou buscar vingança. Ele argumenta que a vingança é um processo demorado que expõe alguém a muitas feridas, enquanto apenas uma causa ressentimento. Muitas vezes, sentimos raiva por um período mais longo do que nos sentimos magoados quando alguém direciona sua raiva para nós. A resposta comum é desejar vingança para punir as pessoas por seus erros. Esse conceito está relacionado ao sistema prisional, onde lidamos com infrações à lei punindo os infratores na esperança de que eles se reformem e parem de agir de maneira prejudicial. Infelizmente, é comum que as pessoas saiam da prisão piores do que quando entraram. As prisões são frequentemente vistas como ferramentas de vingança, mas os sistemas prisionais mais avançados do mundo adotam uma abordagem totalmente diferente, considerando o objetivo da prisão como a reforma do criminoso, sua melhora moral para que possam se reintegrar à sociedade. Essa abordagem está de acordo com a crença de Sêneca, de que manter raiva em relação a alguém só causa mais danos à situação. Em contrapartida, a busca pela cura reconhece a injustiça e coloca a vítima em uma posição mais poderosa, atuando como uma curadora em vez de uma punidora. A vingança é frequentemente acompanhada de raiva, e se a raiva é tão prejudicial quanto a vingança, então o objetivo deve ser se livrar da raiva, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Número 9. Não busque motivos para ficar com raiva. Frequentemente, colocamos um grande foco em nós mesmos e vivemos em um mundo repleto de conforto e luxo. Esse estilo de vida pode nos enfraquecer ao longo do tempo, tornando-nos mais indulgentes e sensíveis. Crescemos mimados e acostumados a esperar que o mundo atenda às nossas expectativas. E quando isso não acontece, é comum nos irritarmos. Ficamos com raiva por uma ampla gama de razões, como quando perdemos algo, somos cortados por motoristas no trânsito ou um amigo faz uma piada que não nos agrada. A raiva, nesses momentos, pode nos dar uma sensação momentânea de liberdade, mas se permitirmos que isso aconteça toda vez que a realidade não corresponde às nossas expectativas, corremos o risco de passar a vida inteira convivendo com a raiva. Para enfrentar os desafios diários que provocam raiva, os estoicos praticam o que chamam de visualização negativa. Eles antecipam o pior cenário possível para todas as situações, de modo que estejam preparados para qualquer reviravolta. Isso também os permite valorizar os momentos em que as coisas correm bem, quando esses eventos negativos não se concretizam. Em vez de buscar motivos para se enfurecer, os estoicos recomendam buscar razões para manter a calma e a compostura. Número 10. Use humor autodepreciativo. Sêneca nos indaga sobre o comportamento apropriado de uma pessoa sábia ao ser alvo de uma agressão. Ele nos sugere que devemos agir da mesma forma que Catão agiu quando foi atacado, ou seja, não devemos retaliar com fogo, insultos ou golpes, mas sim, simplesmente ignorar o agressor. Se sentirmos que é necessário responder a um insulto, os estoicos recomendam que o façamos por meio do humor apreciativo. Sêneca destaca com aprovação o uso do humor por Catão para desarmar um insulto particularmente grave. Catão estava defendendo um caso quando um adversário chamado Lentulo cuspiu em seu rosto. Em vez de reagir com raiva ou retaliar com um insulto, Catão calmamente limpou o cuspe e disse de maneira humorística: "Juro, para qualquer um, Lentulo, que as pessoas estão erradas em dizer que você não sabe usar a boca." O humor autodepreciativo é uma técnica na qual intensificamos o insulto ao transformá-lo em uma piada. Isso impede que o insulto afete nosso estado mental, onde causaria angústia desnecessária. Ao rir de um insulto, estamos sinalizando que não levamos o agressor e seus insultos a sério, o que diminui o poder que eles têm sobre nós. Essa resposta provavelmente frustrará profundamente o agressor e pode ser mais eficaz do que uma contraofensiva. Número 11. Pratique a autorreflexão.
Na nossa última citação de Sêneca neste vídeo, ele nos aconselha que todos os nossos sentidos devem ser disciplinados para se fortalecerem. Por natureza, eles têm a capacidade de resistência, desde que a mente, que deve ser questionada diariamente, não a enfraqueça. Quando você reflete sobre seu próprio caráter e ações, você ganha uma maior sensibilidade e atenção plena em relação ao modo como pensa e ao que desencadeia suas emoções negativas. Uma maneira prática de começar é manter um registro da raiva em sua agenda ou no bloco de notas do celular. Essa ferramenta é valiosa para ajudá-lo a monitorar suas experiências com a raiva. Cada vez que você se sentir irritado, comece a fazer anotações. Existem tipos específicos de informações que você deve registrar para cada incidente provocador, como o que aconteceu para causar desconforto ou estresse, o que tornou a situação provocativa, que pensamentos passaram por sua mente e, em uma escala de 0 a 100, quão irritado você se sentiu. O objetivo é compreender quantas vezes ao longo do dia você experimenta raiva e identificar os padrões de seu comportamento. Dessa forma, você pode equilibrar suas emoções e desenvolver estratégias para direcionar sua raiva de maneira mais produtiva. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir nossa seleção de playlists que o ajudarão a encontrar sucesso e felicidade, com base nos princípios da filosofia estoica. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.